Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto novamente com algumas dicas para vocês que estão iniciando a carreira como peritos do juízo ou assistentes técnicos. Hoje eu vou falar um pouco como elaborar uma boa proposta de honorários. Antes de mais nada, você tem que avaliar qual que é a sua formação. Se você for contador, você tem que observar a NBC PP01, que no item 33 diz o seguinte: honorários. Na elaboração da proposta de honorários, o perito deve considerar os seguintes fatores: a relevância, o vulto, o risco, a complexidade, a quantidade de horas, o pessoal técnico, o prazo estabelecido e a forma de recebimento, entre outros fatores. Na sequência, no item 34, a norma brasileira de contabilidade PP01 diz que, também, na elaboração de proposta, o perito deve elaborar a proposta de honorários estimando, quando possível, o número de horas para a realização do trabalho por etapa e por qualificação dos profissionais, considerando os trabalhos a seguir especificados. Vejamos o que vocês têm que observar. Vamos lá. A. Retirada e entrega do processo ou procedimento arbitral. Leitura e interpretação do processo. Elaboração de termos de diligências para arrecadação de provas e comunicação às partes, terceiros e peritos assistentes. Realização de diligências. Pesquisa documental e exame de livros contábeis, fiscais e societários. Elaboração de planilhas de cálculos, quadros, gráficos, simulações e análise de resultados. Elaboração do laudo. E ainda, reuniões com peritos assistentes, quando for o caso, revisão final. Despesas de viagens, hospedagens, transporte, alimentação, etc. Esse último item é bastante específico, dependerá se o trabalho que você irá realizar demandará alguma visita à empresa ou ao local que você deverá fazer a diligência, ok? Outros trabalhos com despesas supervenientes, tá? Se você demandar mais algum serviço para que você consiga confeccionar a prova técnica, tá? É permitido que você utilize conhecimento de outras pessoas para fundamentar o seu lado pericial, tá? Essas despesas deverão estar quantificadas na sua proposta de honorários. Que mais, gente? Você, contador, ainda tem que observar os itens 33 e 37 e na apresentação da proposta de honorários. O perito deve apresentar sua proposta de honorários devidamente fundamentada. Esse é o ponto essencial, gente. A sua proposta de honorários tem que ser muito bem fundamentada. Senão você irá apanhar um monte dos advogados que irão dizer que os seus honorários são excessivos e etc. Então, se ela estiver bem fundamentada, você conseguirá demonstrar para o juiz que está ao cargo do processo que o valor que você está pedindo a título de honorários é um valor justo, considerando todo o trabalho que terá para realizar a prova pericial. E por último, 37. O perito deve explicitar a sua proposta no contrato que obrigatoriamente celebrará com seu cliente, observando as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. No final dessa norma, há um modelo de contrato que pode ser utilizado, modelo número 10. Esse contrato, gente, ele é mais utilizado para assistentes técnicos, ok? Você, se for perito do juízo, você apresentará a proposta de honorários nos autos dentro do modelo que eu vou passar na sequência dessas apresentações, ok? Vamos lá? E para quantificar, gente, quantificar todo esse trabalho que você vai ter para realizar a prova pericial, você tem que seguir alguns passos, tem alguns procedimentos que devem ser efetuados de forma que você possa quantificar todo o trabalho que terá para realizar a prova pericial e assim quantificar, monetizar os seus honorários. Ok? Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, você tem que ler os autos, tem que ler o processo. Isso não quer dizer que você tem que ler de cabo a rabo, linha por linha. Não. Você, com o tempo, com a experiência, você vai conseguir focar naquilo que você deve avaliar. Por exemplo, a petição inicial. Por que é importante você passar os olhos na petição inicial? Você tem que entender o porquê do processo, o que ocasionou aquela demanda judicial.
certo? Isso vai ser importante para que você possa até mesmo limitar o seu trabalho e não exceder aquilo que foi solicitado pela parte autora. Tá? Identifique, gente, os pontos que estão sendo discutidos em cada um dos trabalhos. Cada trabalho é um trabalho. Pode ser uma revisão de conta corrente, pode ser um embargo à execução, pode ser um trabalho relacionado a impostos. Isso depende. Cada caso é um caso. Então, você tem que identificar o que está sendo discutido naquele processo. Entenda os pontos controvertidos. Os pontos controvertidos são aqueles que o juiz, com base em tudo que as partes colocaram, a parte autora na sua petição inicial, a parte requerida na sua contestação, até a emissão do despacho saneador, né? É exatamente aí que o juiz vai, digamos assim, abreviar, colocar de uma maneira mais simples os pontos que estão sendo discutidos nos autos. Tá? Identifique qual será o objeto da prova pericial. Isso é muito importante, porque às vezes, num processo, por exemplo, um processo que é um embargo à execução, é um título que uma determinada parte devia, foi executada, entrou com processo de embargo à execução, a parte tenta transformar esse processo de embargo à execução em um amplo processo de revisão de diversos outros contratos bancários, tá? E não é esse o caso, por isso que você tem que observar muito bem o que foi colocado na petição inicial, porque senão você estará excedendo aquilo que foi pedido. E você, como contador, administrador, economista, independentemente da sua formação, você não pode exceder aquilo que foi pedido na peça inicial. Tá? Que mais? Avalie a complexidade da matéria. O que isso significa? Você tem que entender, com base naquilo que você tem que fundamentar tecnicamente para o juiz tomar as suas decisões futuras, qual é a complexidade do assunto, quanto você terá que pesquisar, que tipo de cálculos você terá que elaborar. Tudo isso tem que ser muito bem avaliado, tá? Para que você não acabe fazendo um trabalho gigante e cobrando muito pouco. Tá? Avalie os quesitos a serem respondidos. Isso não quer dizer, não, ó, a parte está pedindo só 10 quesitos. De repente são 10 quesitos, mas que vai demandar um tempo enorme para que você atenda de uma maneira muito bem embasada tecnicamente aquilo que foi perguntado. Então, avalie os quesitos, não só a quantidade de quesitos, mas sim a sua extensão, a sua complexidade, o tipo de análise que esses quesitos demandarão. Ok? Aqui, dando sequência ao que eu acabei de falar, no item anterior, avalie os procedimentos de análise a serem executados, ou seja, você vai ter que fazer cálculos, recálculos, terá que fazer pesquisas e demonstrar para o juiz essas pesquisas. Depende, cada caso é um caso. Segundo ponto, identifique o número de horas necessárias para executar cada uma das etapas do trabalho pericial. Eu mostrarei isso num vídeo que eu apresentarei logo, ok? Terceiro, monetize o valor do seu trabalho e utilize, gente, preferencialmente alguma tabela que o seu sindicato, o seu conselho regional ou alguma associação que você seja vinculado, que ele estipule, para que você tenha um embasamento, para que você possa dizer para o juiz, doutor, meritíssimo, eu estou cobrando isso porque isso é orientado pelo Conselho Regional de Contabilidade, pelo Sindicato de Contabilistas da minha cidade, pela Associação dos Peritos, etc. Entende? Não é algo que você tem como justo para você. Você até pode, eu vou mostrar na sequência, você pode se embasar nessa tabela e cobrar honorários justos, mas que não excedam e que não fiquem muito abaixo daquilo que é orientado pela tua categoria profissional. Ok? Quarto passo, elabore a petição com a sua proposta de honorários. Tudo isso a gente vai ver na sequência nos próximos vídeos, tá? Existe, não é um modelo, mas, digamos assim, é uma forma específica para que você elabore a sua petição, ok? Um padrão. Vamos lá. A elaboração da sua proposta de honorários deve seguir alguns critérios básicos. Como eu falei,
não é padronizado, você não está engessado, mas deve seguir alguns critérios básicos. Tá? Primeiro, você tem que identificar o juízo e o ofício de origem. Por exemplo, digamos, você atende a comarca de Apucarana, a primeira vara civil. Você sabe que lá é um juiz que é responsável por essa vara civil. Então, você vai colocar lá, vai direcionar ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara civil de Apucarana. Tá? Identificação dos autos. O que é a identificação dos autos? É o número do processo, qual o tipo do processo, quem é o autor, quem que é o réu. Ok? Identificação do profissional. Identificação do profissional é a sua identificação. Você vai colocar lá, por exemplo, eu no meu caso, Pedro Eugênio Peil de Oliveira Neto, perito contador, nomeado nesses autos com base no artigo 156 do CPC e assim por diante. Tá? Ou seja, é uma introdução à sua petição. Na sequência, a identificação dos pontos de atenção para a apresentação da proposta, conforme eu mostrei agora há pouco no item 33 da norma brasileira de contabilidade, peritos e normas profissionais, ok? Que é o que? O vulto, a complexidade, o volume, o tipo de profissionais que você terá lhe assistindo durante a elaboração da prova pericial. Detalhamento das análises técnicas a serem realizadas. Isso é importante, porque é isso que vai dar a fundamentação para a sua proposta de honorários. Não é só você colocar lá, para fazer esse trabalho eu vou cobrar R$5.000. Não é, você tem que ter uma fundamentação. O porquê que você está cobrando R$5.000. Quantificação das horas de trabalho, de acordo com cada etapa do trabalho que você vai desenvolver. Determinação do valor de honorários, requerimento de homologação da proposta de honorários e outros pedidos, que eu mostrarei mais adiante num outro vídeo que eu em breve postarei para vocês. Tá? E o encerramento com a sua identificação, a sua assinatura digital, que nem eu falei num vídeo anterior, que você, quando for peticionar nos autos, você tem que ter uma certificação digital. Tal tarefa parece ser simples, né, gente? Mas olha, eu digo, nesses 6 anos, quase 7 anos fazendo tudo isso, eu aprendi um monte. Eu fui cada vez aprimorando mais as minhas propostas para que elas fossem muito bem fundamentadas, para que eu não levasse tanta pancada dos advogados, para que eu não tivesse que baixar os meus honorários porque eu não fundamentei bem, não consigo. Você tem que poder defender o valor que você está propondo. Ok? Isso não vai evitar, gente, que demande uma longa discussão acerca do valor que você está pedindo. Tá? Eu já tive processos que levou mais de 3 anos para a minha proposta ser aprovada pelo juiz. As partes ficaram discutindo, vai e volta, 3 anos, até o juiz, nessa ocasião, ele me intimou para atualizar o valor que eu tinha pedido originalmente. Ok? Então, gente, se você tiver a proposta muito bem fundamentada, isso vai demonstrar para o juiz que o valor que você está pedindo é um valor justo. Ok? Na próxima aula, gente, eu demonstrarei, como eu falei, como eu elaborei todas as minhas propostas, desde o início dos meus trabalhos, em 2013 até hoje, para vocês entenderem tudo que deve ser observado para que a sua proposta seja bem fundamentada, evite discussões e garanta que você receba o valor adequado por todo o trabalho que você irá realizar. Ok? Você gostou desse vídeo, gente? Gostou desse vídeo? Clique em curtir, me ajude aí a divulgar o meu trabalho. E ainda, se inscreva aqui no YouTube para que você receba notificações, né? Não esqueça de marcar o sininho para isso, ok? E se você quiser receber essa apresentação em PDF, para que tenha, para acompanhar, fazer uma consulta quando estiver elaborando sua proposta, clique em e-mail que será um prazer compartilhar essa apresentação com vocês. Te vejo no próximo vídeo.